Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Inspira, Não Pira. E hoje a gente vai falar sobre viagens. Como que uma viagem, como sair da sua cidade, do seu país, pode mudar e impactar a tua autoestima e a tua vida emocional. Quero agradecer ao parceiro de hoje, o World Study, que é uma agência de intercâmbio. Foi com eles que eu fiz o meu intercâmbio quando eu fui para os Estados Unidos. Já contei várias vezes para vocês, né, que eu conheci meu marido lá. E quem eu convidei para estar aqui hoje é uma pessoa, como eu disse para ela, eu conheço ela desde sempre, a Kézia. A Kézia, ela é a diretora, né, da World Study. Ela que me auxiliou quando eu morei quando eu fiz o intercâmbio para os Estados Unidos. E também quando eu fui para o Canadá, ela também me auxiliou nisso, né, nesse processo. Então, Kézia, muito obrigada por ter topado o convite aí. Eu que agradeço. Quero que você se apresente para o pessoal. Tá, bom. Obrigada, primeiro, pelo convite. Amei. Eu sou a Kézia, sou aqui de Londrina. Sou diretora também da World Study de Londrina e atualmente moro em Blumenau. Faz 12 anos já, mais ou menos, à frente da World Study lá em Blumenau. Bom, a gente se conhece, né? Desde Ninguém sempre, sabe não sei falar como que quando. a gente. Mas amei participar das suas experiências e amei estar aqui com você pra gente bater um papo sobre esse assunto que, meu Deus, amo. Então, o que eu queria contextualizar as pessoas, né? Eu até tava batendo um papo aqui com a Kézia antes de começar, que as pessoas, elas falam muito, batem sempre na tecla de amor próprio, de autoestima, de segurança, como ser uma mulher mais segura. Nossa, eu tinha várias clientes que não conseguiam ir num restaurante sozinha, não saíam pra jantar sozinha, esperavam sempre. Ai, não, eu tenho... É como se a vida ficasse, tipo, parada se ela não tivesse ali alguém pra fazer as coisas com ela. E eu fiquei tentando pensar assim, o que eu fiz na vida que me ajudou a ser uma pessoa segura? Em que momento da minha vida que eu sentia eu saindo dessa zona de conforto, eu tendo esse amadurecimento? E eu fiquei tentando pensar para trazer aqui para o podcast sempre coisas que fossem relacionadas a isso. E aí eu pensei no meu intercâmbio, né? Vou contar um pouquinho da minha experiência daquele primeiro intercâmbio. Daí eu quero até que você explique os tipos de intercâmbio que tem depois. Mas assim, o que eu fiz para os Estados Unidos foi Work and Travel, né? Exatamente. Como que é esse intercâmbio? Só para você explicar para elas. É o mesmo primeiro intercâmbio que eu fiz também, foi Work and Travel. Esse programa acontece nas férias universitárias. Então, é feito para os universitários, para quando a gente está no período da faculdade. Funciona, né, acontece de dezembro até meados de março. Você é contratada por uma empresa americana para trabalhar. Então, tem diversas áreas de trabalho. Resort, cassino, Dunkin' Donuts, McDonald's. Então, e aí algumas áreas. E você é colocado e durante esse período de férias da faculdade, você trabalha lá. Você entra nesse mercado de trabalho através do programa de intercâmbio da agência, exatamente. Né? Nós somos uma ponte entre o estudante e o empregador lá nos Estados Unidos. Entendeu? Entendi. Então, a gente aí vai divulgando as vagas de trabalho. Isso. E aí, o que aconteceu? A ideia inicial, não sei se você vai lembrar disso, que a minha ideia inicial era ir de au pair. Tá. Eu fui lá, paguei pelo programa de au pair, fiz toda a documentação, fiz aquela ficha. Sim. Contextualiza elas do que é o de au pair. O au pair, ele é um programa para você cuidar de criança. O mais famoso é nos Estados Unidos, né? Mas tem alguns outros países, mas o mais famoso. Então, você faz todo um application seu, enfim, fotos, experiência com criança, envia. E as famílias nos Estados Unidos que estão precisando de uma, entre aspas, né? Uma babá, te contatam ali via mesma parceiro. Coisa do outro, mas para você cuidar de criança. De cuidar de criança é uma família e não uma empresa que te contrata. Então, eu ia nesse. Tava decidida que eu queria fazer e fui, fiz tudo, fiz a ficha. Cheguei a ter 2 ligações com as famílias. Só que nesse meio tempo, eu terminei um namoro. E o negócio foi assim, eu fui para um momento emocional meu muito ruim. Muito triste, muito mal. Todo lugar que ia, encontrava o ex. E não fechava com nenhuma família, porque demorava. Não é uma coisa que acontece assim, paguei hoje, vou semana que vem. Não. O au pair, ele não tem uma data certa, né? Tipo, você paga hoje, você embarca em tal dia. Pode demorar 2 semanas, assim, né? Pra você fechar com uma família, pra você ser escolhido. Ou pode demorar até 1 ano. No meu programa de au pair, demorei 8 meses pra fechar com uma família. Então, aí eu tava nessa. Eu tinha tido algumas ligações, tava lá com o perfil. E eu já não aguentava mais. Eu falava, Deus, eu preciso ir embora. E um dia, eu lembro direitinho, eu tava com as minhas amigas, a gente tava se arrumando pra sair. Eu falei assim, gente, eu precisava ir embora amanhã. Eu iria nem que fosse pra ser camareira. Quando eu falei isso, a minha amiga falou, se você for de camareira, eu vou com você.
Eu falei, você tá falando sério? Ela falou, vou. Eu falei, não, você tá falando sério? A gente liga amanhã na agência e eu vejo se eu posso trocar meu tipo de intercâmbio. Porque o valor que eu paguei, eu vejo se eu posso trocar e tal. Ela falou, tô falando sério, vamos? Falei, vamos. No outro dia eu falei, Kézia, dá pra eu trocar? Dá pra eu ir no Work and Travel? Eu quero ir logo, eu preciso ir e tal. E aí 2 amigas minhas falaram, não, nós vamos, fechamos, topamos. E aí fizemos toda a mudança outra documentação. fizemos todo o cadastro e tal. E aí, até que surgiu uma entrevista pra gente. E aí, avaliava... Não sei se ainda assim, hoje, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, né? Porque foi em 2010 isso. Aí eu lembro que a gente tinha que fazer um teste de inglês, né? Porque ia ter uma oportunidade de fazer uma entrevista ali com o empregador. Com o empregador, A gente foi, todas nós fizemos. E aí, a gente recebeu uma notícia que era... Olha, todas vocês têm um nível de inglês bom, avançado. E aí, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu lembro até que era um moço que falou essa conversa com a gente. Tem uma notícia boa e uma ruim pra vocês. A boa é que vocês podem pegar um emprego um pouco melhor. De recepcionista, no balcão... Mas a ruim é que não existe mais de uma vaga desse emprego para essa mesma cidade. Então, ou vocês vão para um emprego um pouco pior juntas, ou vocês vão para empregos melhores separadas. A gente nós vamos juntas. A gente vai junto. A gente vai junta, porque a gente que não tem emprego que possa ser tão difícil para separar a gente, né? E aí, fomos todas de camareira. A gente foi para North Myrtle Beach, na Carolina do Sul. E aí fomos. E aí entra uma coisa que eu quero daí entrar com você, né? As pessoas, você me fala como que você vê com seus clientes, né? O que você percebe. Mas as pessoas, elas têm uma ideia de que o intercâmbio vai ser um filme americano e uma vida perfeita. Plena. Tipo, eu vou pra praia, eu vou sair, eu vou divertir, eu vou, né? E o que você vê na prática? Como que é isso? É assim, a maioria das pessoas, quando vão lá para conversar com a gente, vem, principalmente esses de trabalho, assim, né? Eu vou trabalhar, mas eu também vou passear. E aí o passeio tá em primeiro plano, mas não é assim. É óbvio que a gente tem tempo para passear, enfim. Mas você tá indo para um programa de trabalho. Então, work and travel. O work tá ali em primeiro. Então, precisa cumprir as suas horas de trabalho, precisa saber quando que você vai ter day off, quando que você vai poder sair passear. Então, eu fiz também esse programa e era... Você foi pra onde? Eu fui pra Pensilvânia, numa cidade deste tamanho, num resort. Fui com 6 amigas também, mas a gente trabalhava muito, então... Podia sair? Podia, mas eu tinha que ver toda a minha escala da semana. Eu fui para ser garçonete, waitress. Então, a gente tinha um dia e pouco de folga ali para passear. E não tem absolutamente nada de um filme americano, daqueles plenos, a gente em Nova York. Não, né? É trabalho. E às vezes muita gente vem pra mim pensando assim, poxa, pra que eu vou sair daqui, que eu tenho todo o meu conforto, pra lavar banheiro lá, pra ser garçonete? E aí eu entro, acho que é exatamente com isso que você vai abordar. É uma experiência totalmente diferente. É onde você sai dessa zona de conforto, se conhece, ultrapassa muitas barreiras, muitos limites. Meu Deus, quantas vezes eu chorei lá, sentei e falei... O que eu tô fazendo aqui? Né? Tava tudo lá, minha faculdade, né? E larguei por esse tempo ali. Mas não, aí hoje em dia eu lembro com muita gratidão, porque eu tomei esse passo de ir, né? E a maioria das meninos que depois voltam, falam, ainda bem que eu fiz. Nessa tua primeira experiência, o que você olha assim? Qual foi teu maior aprendizado nessa primeira experiência? O maior aprendizado que eu tive é que eu posso contar comigo mesma. Ó, que interessante. Né? E como que você descobriu isso? Apesar de eu estar com as minhas amigas lá, né? Chega uma hora que você tem que ir por você. Então, se eu quisesse aprender o que estava fazendo, eu tinha que aprender por mim, né? E eu tinha que tomar aquela frente de falar... eu tô aqui servindo café, eu vou servir o melhor café. Né? Então, eu acho que isso faz parte quando você entende o todo da experiência do intercâmbio, seja de trabalho, seja de estudo, muda completamente como você vai encarar isso, né? Sabe, um aprendizado que eu tive no meu, né? Não que eu fosse metida, não que eu fosse arrogante, nada disso. Mas ali...
eu tive uma visão do outro lado do trabalho que eu nunca tinha tido. Eu nunca tinha me colocado no lugar de uma camareira. Eu nunca tinha me colocado no lugar de uma pessoa que limpa o chão da onde eu vou entrar, né? Eu nunca tinha pensado na importância de dar uma gorjeta para uma camareira. Eu nunca tinha pensado na importância de dar um bom dia, de perguntar como a pessoa tá, né? Sim. E ali eu falo assim, eu fui tão humilhada em alguns contextos que eu mudei tanto a minha maneira de... Porque hoje eu sou assim, eu vou conversar com o zelador, com o cara que tá tirando lixo, com o garçom, com o presidente, com todo mundo com o mesmo respeito, da mesma maneira. E eu acho que isso no exterior é muito assim, né? Não importa o seu trabalho, você é uma pessoa de valor, né? E as pessoas aqui meio que não tem essa cultura, né? A gente vê muitas pessoas snobs, nariz tratando. E ali, eu meio que fui levada pra uma realidade tão tipo assim, filha, desce do... Eu nem era de um palco muito alto, mas eu fui meio que eu fui levada para uma realidade que eu gostei, sabe? Assim, de entender isso, né? Eu era camareira lá, eu lembro que teve um dia eu tive que limpar uma cozinha depois do Natal. E a pessoa tinha descongelado o peru, tinha gordura do peru por tudo, sabe? Assim, era dia 25, eu lá... limpando e não saía, não acabava. E a minha supervisora era muito grosseira, chata. Ela ficava assim, ó... Clock's ticking. Eu ficava tipo, ai, meu... Eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar lá na casa da minha mãe, comendo a ceia que minha mãe fez. Tô aqui limpando o sangue do peru, descongelado, pra quê, né? Pra quê? Eu fui inventar isso. Isso, mas... Apesar de lembrar daquela emoção muito ruim naquele momento... Eu me lembro de pensar assim... Tá... Eu sei limpar um chão. Exatamente. Eu posso fazer isso. Então, até ontem eu tava batendo um papo aqui sobre finanças, sobre empreender, né? E eu fico pensando, não tem nada que eu sinta hoje que eu não possa fazer. Tipo, eu acho que eu preciso chegar... exatamente isso não é uma coisa assim, dá uma sensação assim. Eu não sei que ponto que precisaria chegar, sei lá, pra eu não ter o que comer em casa. Porque eu vi que eu posso fazer tudo. Eu posso ser psicóloga, eu posso limpar o chão, eu posso ser camareira, eu posso lavar louça, eu posso... Então, assim, a gente não dá um empoderamento, essa autonomia de ver assim, nossa, eu dou conta. Exatamente. E é isso que eu tô dizendo. Você aprender a contar com você. Porque, voltei pro Brasil, eu perdi meu emprego. Tá, vamos lá. Entendeu? Você pode fazer. Já vi que eu fiz isso. Você sabe que você consegue lá trabalhar, entendeu? Então, é exatamente esse mesmo sentimento que eu tenho. Tanto quando eu fiz o Work and Travel e também quando eu fiz o Au Pair. Fiquei 1 ano lá, cuidando de criança. Meu Deus, pra que eu tô aqui cuidando de criança, né? Mas aí vem essa coisa. Tô aqui, vou fazer o meu melhor, vou cuidar. Vai sobrar um tempo pra eu passear, enfim. Mas isso me deu muita autonomia. Muita segurança de mim. E pra eu chegar onde eu tô hoje... eu tenho certeza que todas as mesas que eu servi, todas as pessoas que eu tive contato, seja nos Estados Unidos, seja na Bélgica, contribuíram para essa pessoa que eu sou hoje. E isso faz você se admirar mais, não é? Muito. Não muda o teu senso de percepção de você mesma? Porque eu falo muito assim, né? Que autoestima não é você se achar bonita. Não. Autoestima é você admirar a pessoa que você é. Né? É você deitar no travesseiro e você pensar assim, nossa, que orgulho de ter feito isso, que conquista legal. De ter passado o que eu passei. Isso, e não é se achar, tá, gente? Que as pessoas acham que é tipo, ela se acha. Não. Mas é ter orgulho, é você se orgulhar, né, de você. E isso acontece muito, não acontece com essa experiência? Com certeza. Você percebeu em clientes, porque você acaba virando amiga também, assim, né? Você vira meio que uma torcida ali das clientes, né? Você percebeu essa mudança emocional ali em clientes que você acompanhou? Muitos. A maioria, né, quando voltam de viagem ou quando estão lá, eu peço um feedback. Seja ou um intercâmbio de longo prazo, de curto prazo. Esses dias mesmo tive uma mulher, ela tem 50 e poucos anos, e tava lá no topo da bucket list dela que ela queria fazer um intercâmbio sozinha. E aí, 2 dias antes, 3 dias antes, ela mandou uma mensagem pra gente, falou, olha, eu não vou, quero desistir. E daí a gente, né, eu e o Vitor lá, meu marido, não, você vai, olha até onde você chegou, quanto tempo, né? Saindo pra uma escola ótima, pra uma cidade maravilhosa, tá tudo certo, vai.
E aí depois ela fez esse relato pra gente. Ela falou, olha, eu queria desistir, mas eu passei aqui 33 dias em Londres. E pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Ela deixou o marido, os filhos. Olha! Então E isso foi. entra. O intercâmbio, então, tem uma idade? Não tem uma idade. A gente tem, por exemplo, famílias que vão crianças menores, tipo 6, 7 anos, pra ir junto com os pais. Mas a partir de 12 anos, já pode ir sozinho junto com um grupo. Né? Vai Nossa. um grupo. Eu hoje tendo filho, eu fico pensando, gente, será que eu deixaria? Sim. Mas eu vou agora para Londres com vários adolescentes, tem 13, legal. 14 anos, vão 18 alunos, para ficar num summer camp numa universidade, e eu tô lá responsável para ajudar, né? Eles vão, outros professores também, óbvio. Mas então, a partir de 6, 7 anos já consegue ir, e o máximo é quando você conseguir. Tem senhoras, assim, 70 e poucos anos. Gente, não que sabia disso. vão. Mas e aí, como. Aí, assim, tem tipos de duração diferente? Aí agora eu tô de curiosa mesmo, nem te perguntei isso antes. Mas, por exemplo, uma pessoa de, sei lá, 40 anos tá assistindo a gente, 45 anos, 50 anos, não faz faculdade. Fala, eu quero ter a experiência de fazer o intercâmbio. Existe um programa que atenda essa pessoa? Existe, por exemplo, curso de idiomas, né? Então, por exemplo, tenho algumas famílias, mulheres, homens, né? Eu tenho 2 semanas de férias em janeiro, ou em julho, ou qualquer época do ano. Quero fazer 2 semanas de italiano em Florença. Pronto, a gente faz. Existe um programa para isso? Kézia, olha, eu não tenho muito para gastar. Quero gastar um pouco menos, mas quero ficar lá 2 semanas em algum lugar legal. 2 semanas em Santiago, no Chile, 2 semanas em Buenos Aires, estudando espanhol. E aí, essas escolas têm muitas atividades que vão agregar para o curso. Então, por exemplo, aqui na América, Buenos Aires, Chile, Uruguai, enfim, a gente tem, vamos supor, o espanhol com culinária, espanhol com salsa, que espanhol, massa. entendeu? Mas e aí, por exemplo, em família daí? Quando a pessoa fala, eu quero ir com a família. Tem também alguma coisa para as crianças? Tem escolas, por exemplo, que a gente tem o programa já feito para a família. As crianças estudam inglês, os pais também, e à tarde eles vão passear. Ai, que legal! E aí, o lugar onde vai ficar, como que é? Vocês, o cliente que decide. A gente tem as nossas opções de moradia, então tem casa de família, quem quer ter essa experiência de ficar numa família. Tem residência, tem famílias que querem alugar um apartamento, um Airbnb, algo assim, a gente também dá toda a assessoria, entendeu? Que legal! Eu não sabia que tinha. Porque pra mim era tipo, ou você vai no Work and Travel ou você vai de au pair. Não, tem curso de idiomas, por exemplo, a gente tem todos praticamente. Então, eu quero fazer inglês. Tem Canadá, tem Estados Unidos, tem Londres, Malta. Que aí você pode ficar o legal. tempo que você quiser. 2 semanas, 1 mês, 3 meses, entendeu? Que e aí legal. vai de acordo com a sua... E aí, de curiosa, pensando no perfil dos clientes que você tem, qual que você acha que é o perfil de cliente mais, tipo assim, o mais comum é esse? É o cliente, sei lá, é a pessoa que perdeu o emprego e quer recomeçar? Ou é a pessoa que quer estudar um outro idioma? É uma pessoa que está querendo ir conhecer e testar um país? Porque, por exemplo, a minha ideia, quando eu fui para o Canadá, eu quero ir, ficar lá um tempo para ver se eu gosto, para ver se eu vou querer fazer o processo para mudar para lá, né? Então, assim, as pessoas que, no geral, te procuram, você acha que é o quê? A necessidade delas? Olha, Isa, hoje a gente tem de tudo um pouco, tá? Então, eu tenho bastante jovens que acabaram de sair do ensino médio e vão para fazer uma faculdade lá. Então, já ficam uns 4 anos. Tem muita gente, eu tendo muitos executivos, muita gente que tem pouco tempo de férias, 2 a 3 semanas, e aí querem fazer um curso para melhorar o inglês, ou já tem inglês legal, quero fazer um curso de inglês para negócios, tá? Tenho isso. Gente que quer pegar as férias e fazer algo legal nas férias. E tem muita gente que assim, quero sair do Brasil, quero tentar, daí quero imigrar para o Canadá, ou quero ir para Irlanda. Então, e aí talvez seja um primeiro passo, fazer um intercâmbio para daí dar este passo. Exatamente. Entendi. Agora sim, vamos pensar então em quem está assistindo a gente e falar, tá, mas ela está falando de autoestima, de viagem, como que isso pode contribuir, como que isso vai melhorar.
Vamos tentar pontuar para as pessoas, vamos pensar junto. Quais vivências de um intercâmbio você consegue pontuar que você pode falar assim, isso vai te tornar uma pessoa mais evoluída? Tá. Vamos pensar em várias. O primeiro ponto pra mim, assim, é, por exemplo, quando você já vai pra pegar um voo. Tem muita gente que nunca nem pegou um voo internacional ou nacional, né? Então, essa questão de você já viajar sozinho ali, peguei um voo, tenho que fazer conexão, o que eu tenho que fazer? Isso já é algo que… Você rompe uma barreira. Você sai ali de uma zona de conforto. Exatamente. E você… Então, assim, pensando, trazendo a psicologia pra isso. Quando você faz algo novo, que você não faz, que pra você era um desafio, e você consegue fazer aquilo, né? Ainda que com perrengues, e você consegue fazer aquilo, o teu cérebro entende que você cumpriu uma tarefa. Exatamente. E quando você cumpre uma tarefa, significa que você fez algo a mais. Você aprendeu algo. Isso dá um gosto de orgulho, de vitória. Orgulho, exatamente. Né? Exatamente. Então tá, ali outro, vamos pensar em mais vivências. Por a gente exemplo, tá convencendo uma pessoa a falar assim, olha, o que você precisa fazer pra melhorar a tua vida é uma experiência de sair um pouco do país. Outra coisa que… isso é relato mesmo, tanto pessoal quanto de outras pessoas. Você pegar o transporte público aonde você vai ficar. Então, muita gente nunca nem entrou no metrô. E dependendo de onde você vai, o meio de transporte mais comum é o metrô. Né? Então, eu faço orientação de pré-embarque e falo, olha, você pode… Uma certeza você pode ter, que você vai pegar o metrô errado. Bem né? isso. E faz parte, tudo bem, vai ali, conversa, vê, pede uma informação, volta, pega o metrô certo, pega o sentido certo e faz parte. É um crescimento. Quando você tem esse perrengue pelo caminho, principalmente do transporte, ou de você pegar uma rua errada, também acho que faz parte. Falo, poxa, eu errei, voltei, mas deu tudo construindo certo. uma resiliência também, né? Isso é resiliência. Você teve ali o desafio, insistiu. Quando a gente chegou no nosso, a gente chegou num horário que era muito, muito tarde. Era de noite. E aí, a pessoa que entregaria a chave pra gente da casa, do apartamento que a gente combinou lá, não estava mais lá. E aí, ele deixou um papel assim, ó, deixei a chave escondida em tal lugar, vocês podem pegar. Fez um mapinha da casa, era um condomínio. E a gente foi. Tudo escuro, a gente não via nada, onde a gente estava, o que tinha ali perto. A gente precisa ir no mercado, né? A gente precisa comprar uma água, um suco e tal. Vamos. E um frio. Aí a gente foi, deixou as nossas malas e tal. Aí a gente saiu a pé pelo condomínio e falamos assim pro moço na rua: moço, tem um mercado perto aqui? O moço falou: tem. 3 quadras daqui tem um mercado, um Walmart. 3 quadras dá pra gente ir a pé. Mas a gente não sabia o tamanho das quadras dos Estados Unidos. Sim. E a gente foi a pé. No frio, congelando. Gente, a quadra não acaba. Gente, cadê a rua? Gente, que quadra grande. É rua? Não, é garagem. É rua? Não, garagem. Aí, foi tipo gigantesco. E na época não tinha Uber, não tinha celular, não tinha as facilidades de hoje. E a gente indo, uma hora a gente vai achar esse Walmart, né? Aí achamos. No que a gente sai, aí a gente foi fazendo a compra sem pensar em como a gente voltaria. Aí a gente foi fazendo a compra, suco de laranja, 5 litros, suco de caixa de água e tal. Na volta a gente falava, gente, impossível. O moço que falou que era 3 quadras, esse moço não sabe o que ele tá falando, tal. E foi um perrengue. Sabe assim, a gente chegou acabado. Eu lembro de nunca sentir um cansaço como aquele, né? E aí eu fico pensando assim, no dia a gente tava, nossa, ai meu pé, ai tá frio, ai não sei o quê, ai não, mas depois o que fica na memória não são os desafios. A gente fica assim, nossa, conseguimos, né? A gente dá risada de alguns perrengues, mas a resiliência certamente é um ponto. Porque é muito difícil uma pessoa que vai fazer um intercâmbio, que vai fazer uma viagem, que vai sair do país e ela não vai passar nenhum perrengue. Não, impossível. Impossível, não é? Vai ter algum perrengue, nem que seja um perrengue chique. Vai ter. E eu acho, falo pra todo mundo que viaja comigo, faz parte. É exatamente isso que você tá falando. Tem que ter um emocional ali flexível pra entender que as coisas não vão sair como planejou. Assim, a gente tem perrengue, tem coisas que dão errado aqui. Não quer dizer que quando você vai pra fora, vira uma chavinha e fala, agora os seus dias serão perfeitos. Não existe isso. E aí, quando a gente passa a entender isso, seja numa viagem a turismo, seja no intercâmbio de longo prazo, seja em 2 semanas de intercâmbio ali.
nada vai ser perfeito, né? Mas eu acho que com todas as imperfeições, no final... A experiência é perfeita, né? E quando você fez intercâmbio, você tinha... Eu tenho essa percepção, eu falava lá e as pessoas concordavam. Tudo fica mais intenso? Muito mais. No intercâmbio? Parece... É igual quando eu falo assim... Eu assistia Big Brother e eu falava assim... Gente, o que esse povo chorando, dando tchau depois de 2 meses? Gente, quando eu dei tchau para as minhas amigas do intercâmbio depois de 2 meses, para os que eu conheci lá... Né? Parecia que eu ia morrer, assim. Por que você acha que fica tudo tão intenso? Eu acho que a gente, obviamente, sente muita saudade de casa. Então, você compara muito as coisas. E você tá... Eu, né, penso pela minha experiência. Você tá lá vivendo aquilo por 3 meses, 2 meses. Então, eu acho que isso contribui para essa intensidade, né? Tudo tem que ser agora, né? Eu acho que sim. Porque eu sentia muito essa intensidade, né? Voltando, então, para os tópicos que a gente acha... os pontos que fazem a pessoa evoluir emocionalmente. A gente já falou sobre conquista, vitória, né? A resiliência das coisas darem errado. E qual mais? Eu acho que você provar o diferente, né? Muitos intercambistas, né? Uma das formas mais comuns de hospedagem é casa de família. Então, você ficar na casa de uma família e conhecer a cultura daquele lugar através de uma família, eu acho que faz você entrar nesse diferente. E aí, quando você entende que é só diferente, que você não tá ali para julgar se é errado, se é certo o que eles estão fazendo, o modo que eles vivem, também é algo que você começa a enxergar. Meu Deus, eu moro aqui em Londrina, moro em qualquer cidade, vivi a minha vida inteira nessa bolha, mas agora eu tô aqui na casa de uma família, sei lá, vietnamita, no meio de Londres. E olha como eles vivem. Eu acho que isso leva a gente para um patamar muito acima de entendimento do mundo. Né? Pensando ainda nesse entendimento do mundo, nessa convivência com o outro, uma coisa que para mim foi muito positiva no intercâmbio foi quando, ao conhecer pessoas, porque eu não morei em famílias diferentes, mas eu fiz amigos, né? Eu conheci pessoas lá. E para mim foi muito bom essa sensação de conhecer pessoas de outra língua, de outra cultura, com outros hábitos. E fortalecer esse vínculo. Eu tenho contato hoje com pessoas lá de 2010 que eu conheci. E olha que legal. Em 2010, a gente trabalhou e eu tinha uma supervisora no hotel. E ela era de Porto Rico. Ela era muito querida, assim, mais velha. E a gente amava ela. Acredita que em 2017, eu fui para os Estados Unidos. Outra cidade... Nada a ver, com a mesma amiga do intercâmbio, 2016. Com a mesma amiga que eu fiz intercâmbio, né? A gente nunca mais tinha tido contato de ver essa pessoa, nada. A gente tinha a pessoa no Orkut e tal, Facebook. E aí a gente tá andando no mercado. Aí a minha amiga fez, Dora, não é a Zeida? Aí eu olhei pra ela e falei, amiga, qual a chance da gente ver a Zeida? Tipo, era outro estado, outro contexto nada a ver. A gente tava em Orlando. Ela, é a Zeida. Eu falei, não é a Zeida. Ela falou, é a Zeida. Aí eu, Zeida! Pra ver se a mulher olhava. E ela não olhou. Zeida! Aí eu falei, mais alto. Aí eu falei, é a Zeida. Fui atrás dela, gritei, Zeida! Aí ela olhou. Aí eu, você tá lembrada da gente? Aí ela não acreditava, tipo assim. Não. E aquilo foi tão gostoso de pensar assim, uma pessoa que eu conheci em outro contexto. E aí, eu conheci o meu marido no intercâmbio, né? Então, ela acompanhava a minha paquerinha com ele. E aí, ela falava assim, e o paquerinha? Aí eu vou casar daqui a 2 meses. Aí ela, como assim? Legal. Não acredito, né? Então, assim, esse vínculo de conhecer pessoas... até também passei um tempo depois em Orlando. E eu fazia aula de dança. Eu sempre sou assim. Eu acho que existem 2 tipos de pessoa. A que quer fazer tudo pra conhecer pessoas estrangeiras e a que foge dos estrangeiros. Eu sou a que quer conhecer. Eu também. Então, eu falei, não, eu tô aqui em Orlando. Eu vou fazer alguma coisa pra conhecer gente americana. Eu vou fazer aula de dança. E aí, eu fiz o meu grupo lá de amigas. Uma de 50 anos, uma de... E a gente fazia encontrinhos, a gente almoçava, não sei o que. E as pessoas falavam assim, ai, como você tem ânimo de conhecer? Eu falei, gente, eu adoro. E eu tenho contato também com elas até hoje. Elas me mandam presente. Que legal. Sabe assim, a gente manda recado, a gente conversa. Fiz amizades. Então, assim, esse conhecer pessoas novas, por que eu falei disso, né? Pensando assim, às vezes uma pessoa me escreve assim, Isa, tenho a sensação de que eu nunca vou conhecer ninguém. Isa, terminei o relacionamento, nunca ninguém vai me conhecer. Eu falo, cara, o mundo tem 7 bilhões de pessoas.
Como que não vai ter ninguém no mundo pra te conhecer? Não, sim. Até depois do meu intercâmbio, eu estendi um pouco e aí eu fui morar com os israelenses. Tipo, Que legal. era tudo diferente. A comida deles, o jeito que eles comiam, a hora que eles iam, tudo era diferente, né? E também tenho contato com esses israelenses e tal. E eu fico pensando assim, olha quanta gente tem no mundo. Isso não abre, né, os olhos, assim? Exatamente. E às vezes, acabei um namoro, acabei de me separar. Não quer dizer que você precisa viajar para, né, encontrar alguém. Outra pessoa. Não. Mas assim, eu acho que te dá uma... amplia a sua visão. Né, e ocupa mundo, a sua cabeça. Ocupa a mente. Né? Você vai conhecer gente diferente. Vai ter como colocar isso num equilíbrio, né? Falar, nossa, sempre conheci gente assim, mas olha o tanto de gente diferente que existe, que eu posso, né? Conhecer também outras realidades. Às vezes, você tá achando tua vida ruim, aí você vai lá, você encontra uma realidade totalmente diferente, não é? Sim. E aí você pensa, nossa, gente, eu acho que é você abrir mesmo a sua cabeça, né? Com certeza. E pra mim, essa de você conhecer, viver o dia a dia, viver a experiência daquela família, daquela cidade, é o que faz isso, né? Quando a gente... Tem vários tipos de turistas, né? Eu só quero coisas assim, tudo planejado. E outros que são mais abertos, igual você falou. E eu acho que o encanto da viagem, a experiência tá nisso. De você realmente conhecer. Meu Deus, olha, tô numa família aqui chinesa. Olha que legal, olha como é o café da manhã deles. Quando que você ia ter oportunidade de fazer isso aqui? E isso é rico. É rico, né? As não pessoas tem preço, não é assim. cultura. Isso é cultura, né? Exatamente. E as pessoas, eu acho assim, eu vejo, nossa, gente, eu vejo mulheres comprando cursos de como conquistar um homem, cursos de como ser mais segura, cursos de não sei o quê, até de coisas profissionais. As pessoas se preocupam tanto às vezes, em ter um conhecimento e elas não olham para experiências que trazem essa... Muito que mais traz cultura, entendeu? Claro. E quando você tem essa cultura, não tem como a gente falar que isso não é admirável. Não. Não é verdade? Com então, assim, você quer se admirar, mas você não quer fazer nada que você admira. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim, eu acho tão legal, sei que nem você. Você viaja, você conversa, você se vira, você faz, você não tem vergonha. E aí eu fiquei pensando... Aí eu falei pra ela, mas e por que você não faz? Tipo assim, você tá falando que eu faço um monte de coisa que você admira. E tá super fazível pra você fazer essas coisas. Por que você não faz? E aí eu falei, talvez esteja aí a questão da autoestima, Partiu um né? pouco de você também querer ser essa pessoa, construir a sua... buscar um conhecimento, falar, não, eu quero ser uma pessoa viajada, eu quero ser uma pessoa que conheça outras pessoas. Eu não... Talvez a pessoa fale assim, mas eu não tenho como viajar. Mas você pode, de repente, sei lá, abrir sua casa para receber um intercambista e conhecer uma outra cultura também, entendeu? Sim, e tem muita gente que também fala, né? Eu não tenho dinheiro, né? A gente tá falando aqui, né? Então, só pra... você consegue se planejar, obviamente. Você não precisa ficar 6 meses. É muito inacessível, assim, falando... Não é mais, né? As pessoas conseguem se planejar. É óbvio, né, Isa, que existe um planejamento, existe um investimento, não tem... como você não ser. ter uma experiência tão rica sem investir Não nada. tem. Mas existem hoje opções, possibilidades de você se planejar por muito tempo. Então, e você não precisa ficar... Kézia, eu tenho uma semana para eu ficar em algum lugar um pouco mais barato. A gente vê aqui, perto, né? Como eu falei, Buenos Aires, tem voos... Às vezes super baratos, fica numa casa de uma família, tem aula. Então, o quanto você vai crescer nessa experiência vai depender de você. Em uma semana ou 6 meses, tem gente que aproveita mais uma semana do que uma pessoa que aproveitou 6 meses, mais ou menos, entendeu? Então, acho que a chave é esse planejamento. Você sentar, se é uma vontade, né? Sentar, é isso que eu tenho que investir, vou me planejar para tanto tempo. Né? E hoje em dia eu acho assim, né? Por exemplo, a pessoa tem que também ter um entendimento. Ela vai trabalhar. Vamos supor que ela tá indo pra trabalhar. Ela vai poder, de repente, juntar esse dinheiro pra... Né? Ela não precisa só falar que ela vai trabalhar, ela vai só se bancar lá, gastar tudo e voltar. Ela pode, às vezes, de repente,
conseguir recuperar esse dinheiro, né, com o de trabalho. quanto você trabalhar, com certeza pode. Então vamos pensar ainda, pra gente finalizar aqui, vamos pensar nos benefícios do que você consegue pontuar. Qual outro ganho você acha emocional que existe ali? Eu acho que eu já falei isso, mas acho que é de você aprender que você é suficiente pra você, né? Não... Quer dizer, não me entenda mal. Acho que a gente... Mas a gente mas a gente... Pode vir o hate, gente. Sim. Mas tá. Mas que você tá ali e é você. Você contando com você mesma. Tem que pedir uma comida num restaurante, não sei muito inglês. É você que não tem outra pessoa ali do lado da mesa que, não, eu sei inglês aqui, vou pedir pra você. Entendeu? Eu acho que isso... a gente fala bastante de mulheres, né? Você tem um público, mas eu acho que isso dá essa segurança para uma mulher, entendeu? Você saber que você. Mas sabia que é justamente isso aí, essa coisa que você tá falando, que faz tantas mulheres ficarem em relacionamentos errados. Em relacionamentos ruins, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos difíceis, em relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque ela passa a vida inteira dependendo do outro. Ela passa a vida inteira na sombra do outro. E aí, ela nunca se sente capaz de fazer algo. Ela não se sente capaz. Então, na cabeça dela, como eu vou sair dessa relação e sustentar a bronca sozinha? Sim. Né? Sim. Então, isso que você está falando é algo que a gente pode fazer não só numa viagem. A gente pode tentar começar a ser uma pessoa que executa as coisas. Sim. Pra ter isso daí, né? Essa autossuficiência, longe de mim falar que isso é uma arrogância. Que não me interpretem mal. Sim. Mas a gente precisa ter esse entendimento de eu sou capaz. E é absurdo que você é uma mulher segura de si, pra gente estar tendo essa conversa. Mas para algumas mulheres, isso é uma realidade muito distante. Sim. Tem mulher que não sabe pagar uma conta. Tem mulher que não sabe. Nas pequenas coisas, tem mulher que se poda no fazer um pedido pro garçom. Entendeu? Então, isso que você tá falando é muito grande. Sim. Porque a pessoa, ela rompe ali uma barreira muito grande da vida dela. E aquilo... E eu falo assim, que existem comportamentos na nossa vida e experiências que elas respingam em outras áreas. Então, mas o que tem a ver viajar sozinha com relacionamento? Tudo. Quem acha que não tem, não entendeu nada. Porque a partir do momento que você se percebe como uma mulher capaz, você já sabe que você não precisa de mais ninguém. Quando você vê que você não precisa de mais ninguém, você não vai se colocar numa posição inferior a ninguém pra conseguir um relacionamento, nem vai sair procurando um relacionamento. O relacionamento acontece. Tem nada de errado querer um relacionamento, mas precisar de um relacionamento é errado. Então, por exemplo, eu recebo recados de mulheres que, eu queria tanto um namorado, porque eu queria companhia pra jantar. Pô, se você gosta de jantar fora, vai jantar. Vai jantar. Eu acho muito difícil a gente pegar uma mulher que tem essa segurança, essa independência e falar que essa mulher vai ficar emocionalmente dependente no relacionamento. Muito difícil. Então, assim, é um construir... É sobre você mesmo, né? Assim, a gente precisa ser um pilar pra gente funcionar com outras pessoas. E eu acho que o intercâmbio traz isso. Acho que é bem essa que eu queria falar, né? Mas, claro, suas palavras são melhores. Mas é isso, de você estar ali e muitas vezes quando você vai viajar sozinha, você tem que jantar sozinha, almoçar sozinha, pegar todo o transporte sozinho. Apesar de você fazer esperar muitos amigos, sozinha, ficar em silêncio. Exatamente. Até pra ansiedade, sabia? Eu penso assim, que as pessoas... A gente vive uma era tão ansiosa, né? Todo mundo tão acelerado e tal. E pensa... A viagem, ela é um pouco disso. Tipo, o voo não vai sair agora. Você chegou antes no aeroporto, você vai ter que esperar. Aí você vai esperar. Sozinha lá. Né? Às vezes a conexão dura 12 horas. Às vezes você perde o voo e você tem que ficar lá, né? Resolver, né? Vai ter que pensar na vida, vai ter que refletir. E eu acho que, fechando, pra gente finalizar, uma coisa que a gente não pontuou é a questão do construir memórias. Nossa, você constrói memórias, isso daí não tem... Não tem. Ninguém tira de você, né? Tira. É uma experiência que niném nunca vai tirar de você. Você vai ter pra sempre. Pra sempre. E eu acho muito legal, por exemplo, hoje eu sou casada, o meu marido também ama viajar, a gente faz dezenas de viagens juntos. Ele viaja sozinho, eu viajo sozinha. E as nossas histórias de viagem, elas se encontraram, porque ele também, antes de me conhecer, tinha tido muitas experiências de viagem. Eu, antes de conhecer ele, tinha tido os meus intercâmbios, muitas experiências. E hoje em dia, as nossas memórias se encontram pra gente poder
fazer bem outras isso. memórias juntos, entendeu? E isso não tira de não. vocês. Tipo assim, vocês podem nunca mais viajar. Mas vocês já sabem que existe um mundo. Eu acho assim, o seu mundo é muito maior que o meu, porque você já viajou muito mais que eu, entendeu? Então você já viu muito mais coisas que eu. E nunca ninguém vai tirar isso de você. Não, você pode não. perder emprego, você pode perder a tua empresa, você pode ficar sem dinheiro. Ninguém nunca vai tirar essas memórias que você já teve, essas experiências. Então, vale a pena a gente pensar em coisas que vão marcar o nosso emocional de maneira definitiva, né? Sim. Que vão tornar a gente a gente uma pessoa melhor. E volta para o que a gente falou. Não só as coisas boas que saíram. Aquele jantar super legal que eu fiz. A primeira vez que eu vi a Torre Eiffel. Não. Mas o trem que eu perdi, o voo que eu perdi. Você As lembra pessoas disso. que você conheceu. Quem foi grosseiro, quem foi legal. Sim, mas tudo isso te faz chegar, né, em algum lugar muito legal. Porque tem a independência, tem a empatia que você falou, né? Então você se coloca no lugar do outro. Tá num restaurante jantando, almoçando, você sabe que a pessoa que tá ali te servindo, você já teve naquele lugar, você já, né? Então eu acho que são memórias mesmo que vão construindo a gente e não tem preço que pague, assim. É isso mesmo, eu concordo. Então, gente, assim, façam uma viagem, façam um intercâmbio, saiam da zona de conforto. Sim. É difícil. É difícil, sofrido, mas não. Vale a pena. Eu nunca conheci ninguém que se arrependeu de ter feito, nunca, não é? Nunca. Chora, quer voltar, bate o pé, mas quando volta. Sempre traz algum aprendizado, né? Sempre. Kézia, muito obrigada. Eu que foi agradeço, muito legal. obrigada. O papo aqui, a gente foi falando. A gente pode ficar a tarde toda. Não, mas foi muito legal. Foi muito legal. Obrigada, eu tá? Eu que agradeço, Isa. Obrigada, gente. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer algum intercâmbio, tem vontade de viver essa experiência, não sabe por onde começar, procurem a Kézia, procurem a World Study, que com certeza vai existir alguma coisa ali que atenda você e que pode ajudar você a viver uma experiência assim.